Mas Deus é maravilhoso e vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Na Sagrada Escritura não existe sacerdócio feminino. Você não vai ver nos 66 livros sacerdócio feminino. Mulher tendo uma função sacerdotal, né? Não existe isso em parte alguma da Bíblia. No entanto, o apóstolo Paulo diz que a mulher, ele falou até firme e forte nessa questão, falou: se a mulher quiser salvar-se, ou salvar-se-á, dando frutos, né, filhos, né, e porque no início quem pecou, quem comeu do fruto não foi Adão, mas a mulher comendo deu ao marido. Amém? Aí ele fala sobre isso. Por quê? Porque é princípio bíblico, né? Aí a gente vê que no Velho Testamento, por causa desse princípio bíblico, não teve sacerdócio feminino, de forma alguma. Teve profetisa, e profetisa não é sacerdote, não é sacerdotisa, né? Sacerdotisa foi só em cultos pagãos, para demônios, os cananeus, os heveus, os jebuseus, tinha tudo as sacerdotisas, as mulheres. Hoje em dia, aleluia, no ocultismo lá fora ou em outros lugares, a gente vê aí, né, mulher fazendo essas coisas. Até mesmo no candomblé, fazer magia negra, no espiritismo, sempre tem a sacerdotisa. Mas na casa de Deus, não. Deus sempre separou o povo dele para ser diferente. Então não há sacerdócio feminino. E na Bíblia a gente vê que a mulher pode ser missionária, porque a mulher prega a palavra. Desde a época de Jesus, elas saíam divulgando o evangelho. E ela pode ser uma evangelista. A mulher pode ser, porque ela vai evangelizar na rua, ela vai pregar na rua, ela vai falar, entendeu? Aleluia. E é muito importante a mulher. Sem a mulher também acabou, né? O ministério também seria terrível, o ministério de homens na terra. Imagina o tanto que seria horrível, né? E mulheres é muito importante no ministério. Aleluia. E eu quero falar, irmão, pregar a palavra do Senhor o mais breve possível. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo de número 7. Quero falar sobre esta palavra tão importante. A missionária estava falando de pedirmos, né, e recebermos. Lá em Tiago, capítulo de número 4, também, versículo 3, diz assim que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Amém? Então tem gente que pede e não recebe porque quer pedir para gastar nos próprios deleites, né? Aleluia. Livro de Romanos, capítulo de número 7. Aleluia. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Aleluia. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Bendito é o Senhor. Está escrito assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Amém? Bendito é o Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus eterno e poderoso, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pela Tua Sagrada Escritura. Obrigado, meu Deus eterno, e peço ao Senhor agora,
do profundo do meu ser, que o Senhor fale, meu Pai, com o teu povo, fale com os teus servos nesta noite, fale conosco, Pai. Meu Deus, que a tua palavra venha a ser conduzida pelo Espírito, em nome do Senhor Jesus, porque, como escrito está, que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que entre agora, destape os ouvidos, tira as travas da mente, Pai, até escamas dos olhos, como aquelas que caiu dos olhos do apóstolo Paulo, mas essas espirituais, para que possam olhar e enxergar, ouvir e entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Para que venhamos absolver mais desta palavra, a Sagrada Escritura, esse livro de Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, ele vai instruindo o homem sobre a justificação, pela fé e a paz com Deus. Fala que através de um homem o pecado entrou no mundo. Para resumir esse capítulo 5, através de Jesus Cristo agora, ele veio fazer com que o homem viesse combater o pecado, e o pecado afastar do homem, o homem afastar do pecado. A justificação pela fé, crê em Cristo Jesus. Amém? É isso que ele está falando. Aí somos justificados diante de Deus, porque cremos em Cristo Jesus. O capítulo de número 6, ele vai exortando a perseverarmos na fé e a sair das obras da carne, porque agora nós não estamos mais sujeitos às obras da carne, por causa do Espírito Santo e por causa da nossa morte com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Morremos com Ele quando somos sepultados no batismo, nas águas. E agora vivemos com Ele em novidade de vida, como Jesus agora é um novo ser. Quando ressuscita dos mortos, nós também somos um novo ser em Cristo Jesus quando somos batizados nas águas. Então o pecado não tem mais domínio. O domínio do pecado não está mais sobre o cristão genuíno. Aleluia. Aí o capítulo de número 7, ele vai continuar essa explicação forte e muito importante para a nossa vida. Ele vai dizendo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei. Qual lei é essa de que ele fala? A lei do Velho Testamento. Amém? Ele está pregando para os que conhecem a lei, seja judeus ou não judeus, mas que viviam de acordo com a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Ele está dizendo: a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que ele vive. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Aí ele faz uma alegoria, ou melhor dizendo, uma comparação. Porque a mulher que está sujeita ao marido, aleluia, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas o mais morto marido está livre da lei do marido. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Ele compara a lei e o relacionamento conjugal. Aqui ele não está falando sobre o relacionamento conjugal. Ele quer passar a mensagem a respeito da lei, porque sobre o relacionamento conjugal os textos da Sagrada Escritura têm. Então ele faz essa ligação e diz que enquanto a mulher vive, assim é a lei e o homem. A lei lá de fora, a lei de Moisés, a lei, os mandamentos. Amém? Enquanto a mulher vive,
Aleluia. Ela está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas morto o marido, a mulher está livre dele. Ele faz essa comparação dizendo o quê? Que o homem, enquanto ele é vivo, ele é ligado pela lei. Ele é casado com a lei. Ele vive com a lei. Aleluia. Mas morto, aleluia, glória a Deus, ele está livre. Amém? Essa necessidade foi importantíssima. Paulo vem dizendo. Por quê? Porque Cristo veio e morreu. Aleluia. Quando Cristo morre, ele desvincula. Quando você morre nas águas, glória a Deus, você está desligado da lei. Glória a Deus. A lei agora não tem mais domínio sobre sua vida. Mas espera aí, essa lei não é tão importante? Glória a Deus, é isso que eu vou falar sobre ela. Ela é muito importante. Você está ligado, você está livre do domínio. Glória a Deus, aleluia. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo ensina. Esse texto é complexo. É poucos que leem e entendem. Precisam de tempos. Alguns levam anos para interpretar. Amém? Mas nós aqui agora temos a graça e o privilégio de nós estarmos lendo agora, e já tem um que estudou há alguns anos, né? Para instruir os outros. É a finalidade da palavra. Por isso que é tão necessário. O versículo diz assim, de número 3: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre estará da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Aleluia. Bendito é o Senhor. Ou seja, precisaríamos de estar livres dessa lei. Então foi necessário a morte de Cristo, para que nós viéssemos, ou melhor dizendo, viéssemos agora casar com Ele, saindo da lei de Moisés, e agora obtendo a lei do tempo da graça, que é Cristo Jesus. Viver nele, casar com Ele, e viver sobre a ligação e os mandamentos dele, ou a ligação com os mandamentos dele. Amém? Aleluia. Aí vai explicando mais. Aleluia. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. É isso que ele está explicando. Aleluia. Amém? Oh Deus de glória. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Olha o que o texto está dizendo. Quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, aleluia, operavam em nossos membros, para que nós viéssemos dar fruto ao pecado. O homem lá fora, ele vive sobre esse domínio. Ele não consegue viver uma vida de santificação. O inimigo, ele trabalhou muito bem nessa área. Eu costumo dizer que ele aproveita mesmo da lei para que viesse fazer o homem pecar. Aleluia. As obras da carne operavam no corpo do homem. Adulterava, prostituía, traía, ou bebedice, que engloba todos os vícios, ou mentia, ou defraudava, ou enganava, aleluia, ou dava falso testemunho, ou falava palavras profanas, ou vivia na promiscuidade, ou na sensualidade, ou na porfia, na emulações, aleluia.
algo ele fazia. Bendito é o Senhor. Amém? Está dizendo o texto. Isso operava nos corpos. Glória a Deus, aleluia. E Paulo está explicando muito bem a respeito disso. Aí ele disse agora que essas obras operavam para dar frutos para a morte, porque diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E diz: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora nós estamos livres, aleluia, para termos agora, andarmos em novidade de espírito e não andamos mais segundo a lei do passado. Glória a Deus, aleluia. E até agora eu fiz separação de nós com a lei do passado. Bendito é o Senhor. Mas o texto diz uma coisa surpreendente, e até mesmo no final dele, olha o que vai dizendo: a lei opera em nós a morte, né? Que diremos, pois? É a lei pecado? Porque a lei lá diz: não matarás, não roubarás, não dê falso testemunho, não defraudarás, não vai mentir, aleluia, não vai enganar, não vai roubar, dar falso testemunho. A lei tudo diz, são 613 mandamentos. 10 são os 10 principais, aleluia, amém? E por isso, então a lei é pecado, diz o apóstolo Paulo? Aleluia. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei dissesse: não cobiçarás. Está entendendo? Ele vai dizendo que sem a lei não há pecado. E o povo vivia na ignorância. Em que tempo? Nos tempos de Noé, aleluia, nos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, serão todos julgados segundo a sua consciência, porque o homem em si mesmo operava a lei nele, sabendo o que era certo e o que era errado no seu interior, e não pela lei escrita. Isso foi dado a Moisés no deserto, aleluia, quando ele subiu o monte, ficou 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber, desceu, quebrou as tábuas, depois teve que subir de novo e ficar mais 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, recebeu novamente as tábuas, veio, colocou dentro da arca da aliança com o cajado, aleluia, ou a vara de Arão e o maná, glória a Deus, aleluia, dentro da arca da aliança. E ali os mandamentos estavam ali, mas eles colocaram, escreveram, glória a Deus, e todos os tempos ensinavam esses mandamentos para as pessoas, porque Deus achou por bem, é necessário que eles aprendam o que é certo e o que é errado, e pela lei, diz a palavra de Deus, eles viverão. Pela lei eles tinham que viver, pela lei eles teriam vida eterna, pela lei, glória a Deus, aleluia, lei de Moisés, amém? Graças a Deus. Aí ele vai dizendo: porque eu não conhecia concupiscência se a lei me dissesse: não cobiçarás, aleluia. Está falando então, a lei então veio fazer o que? Veio me lascar, veio acabar comigo, porque eu não conhecia o que era concupiscência, então a lei não estava sobre mim, aleluia. Por causa disso agora a lei é pecado? Ele diz: de modo nenhum. Mas se eu só conheci a cobiça porque a lei existe: não cobiçarás, não roubarás, não matarás, glória a Deus. Aí vocês, imagine você como uma criança que não tem lei, glória a Deus, aleluia, faz e não peca,
Glória a Deus, bendito é o Senhor. Amém? Aí diz: será que é pecado a lei? Ele falou de forma nenhuma. Mas a lei quando a lei está escrito, não cobiça, aí eu aprendi que a cobiça é pecado por causa da lei. Ele disse, versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Amém? Ou seja, Deus, em sua infinita sabedoria, lançou os mandamentos através de Moisés para que o povo vivesse por ele, porque é coisa boa, santa, agradável a Deus. E seria assim para o povo, porque o povo, de todas as maneiras, eles seriam cobrados. Aleluia, glória a Deus. Mas pela lei eles viveriam. E o inimigo, o mal, tomando ocasião pelo mandamento, está escrito: não cobiçarás, ele introduziu, aleluia, glória a Deus, a concupiscência carnal. Porque quando a consciência ouvia e entendia não cobiçarás, o inimigo utilizou disso, dos mandamentos, para entrar na vida do homem e ele começar a desejar. É isso, aleluia, amém? Mostrando o quanto o maligno é mau, mostrando o quanto o pecado é horrível, aleluia. Não que a lei seja pecado, é isso que Paulo está dizendo, aleluia, amém? Aí disse assim: despertou em mim toda a concupiscência, que é desejos carnais desordenados, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Não tinha lei, não havia morte. Quem não lembra de Ló? Quem não lembra das filhas de Ló? Elas viu que o pai morria e não teria mais homens da família para suscitar filhos, porque só era contado homens na família. Se a família fosse gerada só mulheres, a memória sumia dos homens. A mulher não tinha essa força de pela descendência dela sair homens. Aleluia. Acabava aquela geração. Então a geração de Ló ia desaparecer. E as filhas achou o quê? Vamos ficar com o nosso pai. Embriagou ele, deitou. Havia lei, não vai ser julgado. Amém, igreja? Embriagou-se Ló e elas ficaram com ele, teve filhos de Ló. Julgados serão como? Segundo a sua consciência, porque sabia que não era certo o que estavam fazendo. Mas pode até obter a salvação, porque aonde não há lei, não há pecado. Amém? Bendito é o Senhor. Então, irmãos, as coisas acontecem dessa maneira. E o texto vai dizendo assim: porquanto sem a lei estava morto para o pecado, e eu de algum tempo vivia sem lei. Aí ele vai dizendo do homem interior, lá no mundo lá fora. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aí veio a palavra de Deus, veio o mandamento, quando eu vivia sem lei e não estava vivo. Mas vindo o mandamento, veio o pecado, e o pecado me matou. Aí agora o dedo de Deus está em cima, porque fala não e a pessoa atravessa. Não e ela pratica. Aí a ira de Deus acende mais ainda sobre a vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Paulo está dizendo, aleluia. Ele está esclarecendo, porque tudo isso ele conhecia. E ele está pregando para quê? Aleluia. Para que nós entendamos o que é lei, o que é tempo da graça, o que é a lei de Deus, o que é tempo da graça que Deus mesmo enviou. Porque o homem não suportava. Glória a Deus, aleluia. Olha o que ele vai dizendo. E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou.
e por ele me matou. Aleluia. Olha o que ele fala, olha como que é o homem lá fora. O homem lá fora é assim. Aleluia. Aí ele ouviu que não podia. Já viu quando você cresce? Você não peca. Aleluia. Você vai pecando quando você vai tendo consciência do que não pode. A mãe vai ensinando, o pai vai ensinando, não pode, não faça, é errado. E aí vai caindo no raciocínio da criança, e ela vai sabendo o que é certo e o que é errado, até formar a consciência. O que é que eu quero dizer com isso? Seus filhos não nascem salvos, você salva seu filho. Seus filhos não nascem, aleluia, glória a Deus, cristãos. Você converte os seus filhos. Bendito é o Senhor, pela lei, pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Quem gosta da palavra, diga aleluia. Então diz o texto ainda: assim a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Santo, justo e bom. A lei e o mandamento é isso: santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. Ele vai dizendo, aleluia. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, Deus ainda, Ele aproveita da situação para mostrar o quanto o mal é terrível na vida humana. Ele aproveitou do Velho Testamento. A pessoa vivia na ignorância, o homem vive na ignorância, pode ser, mas quando ele vê o mandamento lá fora, que ele está dizendo, que opera no corpo mortal dos pecadores, aleluia, glória a Deus, ele está dizendo que o mal aproveitou-se do mandamento, e como o mal entrou, aleluia, junto com o mandamento, e as concupiscências da carne afloraram, porque dizia, não faça, o ser humano quer fazer, aleluia, glória a Deus. O texto está dizendo que o quê? Que assim o homem também ia entender o quanto o mal é terrível, o quanto as coisas de Deus é boa, e o quanto ele tem que voltar-se mais para Deus, aleluia. É isso que ele está dizendo, porque senão viviam todos na ignorância, que é a falta do conhecimento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh Deus de glória. Então ele se tornou mais, ele mostrou o quanto ele era maligno. Deus precisava também mostrar ao homem o quanto o inimigo é terrível, o quanto o pecado é horrível, o quanto leva à transgressão e à morte eterna. O pecado. Ele utilizou de tudo, ele é expert no assunto. E o texto vai dizendo, porque, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aleluia. Eu, homem, sou carnal, vendido pelo pecado. Ele está dizendo quem? Aquele que está ainda na transição, ou melhor dizendo, transição nada, que ele está lá fora, ele está longe do evangelho. Glória a Deus, aleluia. Que ele ainda vai dar um passo. Ele está dizendo sobre a fraqueza humana. Ele está dizendo, o que ele quer mostrar aqui? Que sem Jesus nós não somos nada. É para a humanidade entender que sem Cristo ela não consegue nada. É isso que ele quer, essa mensagem que ele quer passar. Amém? Então ele vai dizendo assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Por quê? Por causa da queda de Adão. Porque o que faço, não aprovo. Até aqui, essa parte A do versículo. Porque o que faço, não aprovo. Essa é a conduta do ímpio lá fora. Essa é a conduta do homem carnal. Essa é a conduta dele, que ele ainda tem muitos dentro da igreja que não consegue se libertar disso aí. Ele está dizendo que o quê? Que as concupiscências da carne ainda domina. E se ela domina, esse crente não é salvo. Essa pessoa não tem salvação nela ainda.
porque isso a domina. Ele está dizendo, porque o corpo do pecado não foi desfeito. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o que o versículo vai dizendo: porque o que faço não aprova. Olha o que é o homem sem a graça, está entendendo? O homem sem Jesus, sem a graça de Deus. O que eu faço, eu não aprovo. Ele vive lá fora, deita com outras, ele entra numa balada, ele senta num boteco. Se ele tiver de cara, a princípio ele fala: isso aqui não é meu lugar, não me pertence, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele só tomar um, acabou. O cão tomou, e o cara não vê mais nada, e aquilo ali tudo para ele é uma beleza. Mas quando ele está no seu raciocínio físico claro, quando ele está sóbrio, ele sente, fala: isso não me pertence, isso não é meu lugar, o que eu estou fazendo aqui? Mas é pouco segundo. Ou seja, a consciência, o ser dele não quer praticar a obra do pecado, não quer ver a pornografia, não quer ver cobiçar, não quer defraudar, ele não quer discutir, falar palavras profanas, ele não quer mentir, ele não quer viver nessa vida. Mas o que eu faço eu não quero, é o mundano. Aleluia, amém? O texto está dizendo: oh Deus de glória, e se faço o que não quero, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Glória a Deus. O que quero, isso não faço. Olha como o homem pende para o lado errado. Aleluia. Lá fora, né? É um domínio. Um domínio do quê? Do pecado. A lei sempre é assim. A lei é para o mundo inteiro lá fora. Observa. Os juízes, os advogados estudam a lei, mas não entendem o tempo da graça. Eles não entendem. Ele mesmo que lê, relê, não entende o tempo da graça. Isso que eu estou passando, às vezes é oculto aos olhos de muitos aí. Está dizendo: o que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço, eu faço só o que eu não quero. Por que eu faço? Aleluia. Algo faz, né? Bendito é o Senhor. Olha o que vai dizendo ainda. Oh Deus de glória. E se faço o que não quero, diz aqui: porque o que faço não aprovo, pois o que não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Lá fora, o mundo lá fora é dessa maneira. O homem começa até bem, eu só quero fazer o bem. Quem é que quer fazer mal? Ninguém quer fazer mal, mas o mal domina. Eu quero só fazer o que é bom, eu quero só ser perfeito. A sua alma, a alma do pecador, a alma do homem sem Deus, a alma do homem que está vazio de Deus, ele tenta, porque a alma pede. Nós somos feitos de uma tricotomia humana: corpo, alma e espírito, amém? O seu espírito é a consciência, aleluia. Ela quer o bem. O ser humano quer o bem, aleluia. O seu espírito é a consciência, mas sua alma, ela se encarrega do sentimento. E o sentimento que você tem é só Deus. Você quer o que é bom. O homem nasce, vive, cresce. Ele pode conhecer só o que é trevas, mas ele quer o que é bom dentro do interior dele, o mais profundo. Ele ainda pensa, por mais que domine ele o mal. Ele queria só o bom. No entanto, que quer o bom. Pode ser o homem mais terrível, como foi pregado antes. Não dá pedra para os filhos. Os filhos pedem pão, não dá pedra. Os filhos pedem as coisas, não vai dar serpente. Nada disso vai dar. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então a bondade dentro do homem. O homem nasceu assim, aleluia. Aí para me ganhar mais tempo, porque tem que falar
a respeito ainda de diversas coisas aqui. Aí o texto diz, 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Aleluia. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. A lei é boa. Se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, se eu faço o que é bom, eu estou consentindo com a lei, porque a lei é boa. Por um período de momento faz o que quer, que é coisa boa. Ele está falando que dentro do homem, o interior do homem, não foi feito para as trevas. O homem foi feito para as coisas boas. Desde a existência do homem, ele nasceu para ser bom e não maligno, maldoso, mal. Ele não nasceu para isso. Mas o pecado utilizou da lei. O pecado utilizou da queda. Aleluia. E entrou. Amém? Com ele trazendo a morte. Olha o que vai dizendo. Aleluia, bendito é o Senhor. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então ele concluiu e disse o que é claro: todo homem pratica o que é mal, não é dele. É por isso que a gente visita presídio, boca de fumo, prega os que são perversos. Por quê? Porque ele só faz o mal, porque o maligno, a maldade está habitando nele, mas ele não é mal de existência, ele não é mal. Aleluia. Por isso que há ainda regeneração, ainda há por dentro dele algo que pode trazer ele para a luz, que é a alma dele que pede Deus, que pede o que é bom. Aleluia. Não existe ser humano que não tenha mais jeito, a não ser que ele não queira, ou a não ser que ele queira. Glória a Deus. Que não haja mais solução para ele. É por isso que Paulo está dizendo, por isso que Paulo buscava a todos. Bendito é o Senhor. Porque ele vai dizendo claro: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita na pessoa e faz com que ela pratique essas obras. E tem como tirar o pecado, tem como pelejar contra ele, tem como tirar da vida dele. É por isso que cristãos e igreja cristã acredita na conversão do pior dos terríveis homens da terra. Aleluia. E o povo não entende. Ele quer acusar e matar. Mata. Esse aí não merece viver. Esse para a sociedade tem que desaparecer. Aleluia. Porque a gente entende o que é guerras espirituais, obras malignas e o que o inimigo fez para que o homem viesse chegar nesse estado. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Tenta tudo na vida para fazer o que é bom, e ele acaba fazendo mal lá fora. O homem sem Cristo Jesus, ele acaba fazendo mal. Aleluia. Ele acaba magoando, destruindo o lar, famílias, os filhos, má criação. Algo ele faz. Porque o texto está dizendo, glória a Deus, aleluia. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele está dizendo isso, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh Deus de glória. Aí ele disse: acho então esta lei em mim, esta lei em mim. 20. Ora, se eu faço o que não quero,
já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Glória a Deus, aleluia. E como eu disse antes, pecado há para tirar, tem como aniquilá-lo. Aleluia. Porque segundo, olha só o que vai dizendo: acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, que é o que? A sua consciência, o seu espírito, tem o prazer na lei de Deus. O homem interior tem. Ele ouve e lê e tem. Tem um tal de Leandro Carnal aí, já fala logo o sobrenome dele, Carnal. Que ele admira a Sagrada Escritura, admira o cristianismo, admira esta fé, mas não crê em Deus, nem em Jesus. Conhece a Bíblia como ninguém. Eu falei para vocês que conhecereis a verdade vos libertará, é texto isolado. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Porque conhecereis a verdade vos libertará, e pregam nisso que é uma beleza. Mas esse aí conhece mais Bíblia do que muitos e não converte. Ele estava pregando Gênesis, ele prega todo o Velho Testamento, pregou a respeito de Adão, Sete, Noé, Abraão, falou tanto de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, patriarcas, Moisés saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, entrando no deserto, pelo amor, meu Deus do céu, conhece tanto a Bíblia, o conhecereis a verdade vos libertará. Sem o contexto do texto, não resolve. Satanás conhece e não é liberto. Aleluia. Jesus estava dizendo aos judeus que criam nele, em João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que criam nele, versículo 31, se permanecerdes na minha palavra, que é prática, verdadeiramente sereis vós meus discípulos, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí o 32 está escrito, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se não crer, não praticar a palavra, meu filho, pode saber a Bíblia, que nunca conhece a verdade, nunca vai conhecer. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas não é a palavra de hoje, amém? O que estamos dizendo aqui é a respeito dessa salvação tão gloriosa que diz: oh Deus de glória, porque segundo ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está falando que o ser interior dele, que é o espírito dele, do homem, quer Deus, viver em Deus, somente com Deus. Ele quer Deus no seu interior, mas dentro dele é uma batalha. Aleluia. E é a outra lei que tenta sobrepor, dominar, aleluia, esse interior dele, que é a lei do pecado, e combate dentro do homem, toda a vida, enquanto ele viver lá fora, ele não tem força para vencer o mal, ele não consegue. Deus viu isso no Velho Testamento, amém? Aleluia. Mas vejo nos meus membros outra lei, que é batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aleluia. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem livrará do corpo desta morte? É um ser angustiado, agoniado com o pecado, tentando fazer a vida dele para frente, tentando ter a família, aleluia, glória a Deus, na bênção, longe de Deus,
tentando fazer com que tudo prospere, tentando fazer as coisas romperem, conquistando, batalhando, até mesmo ganhando dinheiro, sendo um bilionário, multimilionário, tendo bilhões em heranças, empresas, tendo grande fortuna sobre a terra, mas o corpo dele pede Deus, a alma dele pede Deus, melhor dizendo, a alma dele quer Deus, e ele fala: miserável homem que sou, não consigo sair do pecado, de todo jeito ele arruma métodos e meio para me dominar. A alma dele pede isso, clama por isso, ela exclama, ela grita dia e noite, e o homem não entende. Aleluia, que sem Deus ele não pode, sem Jesus ele não vai e não chega lá. Então Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia, porque eu não quero isso. Quantos homens choram lá fora? Eles são homens dentro de casa, homem, mas no oculto eles dobram, aleluia, e abaixam a cabeça e começam a chorar, dizendo: como é que eu vou me saciar? Como é que eu vou crescer? Sinto um vazio na minha alma. Para que eu nasci? Ele fala. Todo homem que não tem Deus, ele fala: para que eu nasci? Aleluia. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí vai dizendo o capítulo de número 8: portanto, aí vai dizendo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Ele está dizendo: agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora o homem é saciado, o interior dele, a alma dele. Agora sim, aqueles que andam em Espírito, não os que andam na carne. Aleluia. Olha o que vai dizendo: porque a lei do Espírito de vida, por isso que Jesus deu o Espírito dele agora, porque a lei agora vem com Espírito, repousa dentro do homem. E a mesma lei de Deus que não saciava, que não aplacava a ira dele, porque o homem sempre pecava, agora no Espírito Santo ela vive dentro de nós. E essa lei não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora, por causa do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito de Deus, Espírito de Cristo Jesus, pode saciar a vida humana. Somente Ele. Aleluia. O texto vai dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. Porque o que era impossível à lei, a lei de Moisés, aleluia, visto como estava enferma pela carne, a lei de Moisés ficou enferma pela carne, porque a carne lutava, aleluia, glória a Deus, a concupiscência da carne vinha e deixou a lei inchada, enferma, aleluia. O texto vai dizendo, aleluia, glória a Deus: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou, aleluia, o pecado na carne. Aleluia, bendito é o Senhor. Jesus vem e envia seu Filho amado, e agora o Espírito Santo de Deus, e Jesus vem e desce, aleluia, desce em forma do homem pecado. Ele agora, pela força dele, o sacrifício dele, condena o pecado na carne. Aleluia, bendito é o Senhor. Condenou o pecado na carne agora do homem. Carregou sobre si todas as nossas dores, transgressões, pecados, carregou tudo, pagou o preço na cruz do Calvário. O sangue dele desceu e ele aplacou a ira de Deus contra a humanidade. Aleluia, bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, aleluia. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não tem como, há diferença. Você pega rapidinho esses. O que anda segundo a carne vai viver nas obras da carne, mas o que inclina para as coisas do Espírito vive em Espírito. Aleluia. É simples, né? Achar esses em qualquer lugar. Aqui agora ele já passa para os cristãos, para dentro da igreja agora. Aleluia. Amém? Porque as coisas da carne os irmãos já sabem qual que é, né? Gálatas capítulo 5 a partir do 16. Aleluia. Amém? Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, peraí. Então, Paulo está falando, vocês estão na... Não, peraí, ué. Vocês não estão na carne, vocês estão em Espírito. Mas aí ele fala, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ele está dizendo, tenha cuidado, mesmo dentro da igreja, tenha cuidado, porque pode viver segundo a carne e não segundo o Espírito. Amém? Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Vamos só até aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então é isso aí, texto complexo, texto difícil de interpretar, difícil de entender. Se ler, vai ficar, meu Deus, o que está querendo dizer? Então, o Novo Testamento, agora fala para mim aqui, num texto como esse, chegar alguém em você e dizer a você assim, lê a Bíblia só o Novo Testamento, já serve. Você nunca vai entender as epístolas do apóstolo Paulo, porque tem que conhecer o Velho Testamento também. Uma coisa liga a outra. Se não fosse necessário, Deus não teria feito isso, só o Novo Testamento. Então Bíblia é lida de capa a capa. Gênesis a Apocalipse. Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Até você morrer. Amém? E aí você vai entender tudo. Vai ter contexto, vai ter tudo para entender todas as epístolas. Porque o apóstolo Paulo, sem a lei, sem o conhecimento da lei, era homem como? Até foi eleito Matias, dos 12. Mas quem sobressaiu para pregar os gentios, a Ásia inteira, Paulo. Por quê? Hebreu de hebreus, diz ele. Aleluia. Fariseu, aleluia, de fariseus. Ele foi criado segundo a tribo de Benjamim, ele nasceu. Da época dos maiorais da faculdade, eu posso colocar assim, ele sobressaía, ele era o melhor. Aleluia. Aí Deus pegou quem? Os leigos, os indoutos, os que menos sabia? Não, foi no Paulo. Falou, você para mim é um vaso escolhido para pregar às nações, aos presidentes, aos que estão em eminência. Eu mostrarei para ele quanto vale morrer, padecer pelo meu nome. Deus exige conhecimento da igreja dele. Toda a vida, os 2000 anos de história, tem que conhecer para poder edificar, crescer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Levante-se, coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.